Boa noite a todos os ouvintes deste canal. Eu me chamo Robson Alcântara Souza e já faz algum tempo que estou para contar a este canal algo que me aconteceu há 5 anos atrás. Sempre fui uma pessoa cética com relação ao mundo sobrenatural. Também nunca acreditei em histórias que contam o aparecimento destas criaturas que o povo mais antigo conta que existe. Isso eu nunca acreditei. Até que em uma infeliz noite, eu acabei me deparando com um ser que eu jamais imaginei que existisse. Pois bem, moro no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Ponta Grossa. Meu trabalho começa no momento em que muitos estão se preparando para descansar. Isso mesmo, eu sou guarda urbano há mais de 7 anos. E foi durante uma ronda de rotina que eu me deparei com este ser. Já era próximo às 11 horas da noite e eu fazia minha ronda de moto por uma vila que fica um pouco mais afastada da cidade. Lembro-me de entrar em um beco bastante escuro e mudar o farol da minha moto para a luz alta. Então fui subindo aquela rua escura bem devagar. Por cada casa que eu passava, se eu constatasse que existia uma placa de nossa empresa de segurança, eu dava 3 buzinadas com a minha moto. Para que os moradores se certificassem que a segurança estava passando por aquele local. E assim eu continuei até o final daquela rua. Conforme eu me aproximava do final, notei que a última casa estava toda aberta e suas luzes estavam acesas. Então encostei e desci da moto, mas antes buzinei por algumas vezes. Também notei que bem ao fundo do terreno existia a silhueta de uma pessoa. Esta mesma caminhava bem devagar em minha direção. Com a ajuda de uma lanterna, eu clareei os fundos do terreno e notei que quem vinha em minha direção era uma senhora de idade bastante avançada. Naquele momento, a única impressão que eu tive era que aquela senhora tirava cinzas de dentro de uma bolsa velha e jogava ao redor de sua casa. Lembro-me das palavras daquela senhora, tão logo ela se aproximou de mim. Meu filho, o que você faz acordado pela rua a este horário? Você está caçando confusão? Porque se for isso, logo logo você vai encontrar. Então expliquei para ela que eu estava de trabalho. E mesmo ouvindo tudo o que eu falei, ela acabou me falando: vá-se embora dormir. Já está próximo da meia-noite. E este horário, o cão aparece por essas bandas. Confesso a vocês que até aquele momento eu não estava entendendo nada. E sinceramente, eu já estava acreditando que devido à idade bastante avançada, aquela senhora já não deveria mais estar em sua sã consciência. Então, quando eu lhe dei boa noite e fiz menção em caminhar em direção à minha moto, aquela senhora me pediu para esperar. E tão logo ela se aproximou de mim, para minha surpresa ela me abraçou e sussurrou em meus ouvidos: meu filho, que esta noite Deus te livre do laço armado pelo passarinheiro e afaste de ti a morte que se esconde à espreita da escuridão.
Então aquela senhora colocou a sua mão em um dos bolsos da minha calça e acabou colocando a mesma coisa que tinha naquela bolsa velha. Quando eu levei minha mão para tirar, ela segurou a minha mão com uma força descomunal e falou não. E mais uma vez ela pronunciou: "Vá-se embora e não pare no caminho." Depois disso, ela caminhou para dentro de sua casa. Então montei minha moto e, mesmo não sabendo por quê, resolvi fazer o que ela me pediu. Enquanto eu retornava o caminho, pensei em tudo que aquela senhora tinha me falado. Cheguei a matutar em meus pensamentos que esse tipo de coisa a gente só via durante a madrugada. Foi então, no momento em que faltava perto de uns 300 metros para eu sair daquela rua escura, que eu acabei notando que no final da rua que eu estava, existia algo muito grande, assentado bem sobre o meio da rua. Por 2 vezes eu vi que o que estava à minha frente se levantava como por um pequeno tempo e ficava em pé como uma pessoa. Nesse momento eu acabei pensando que só poderia ser algum morador de rua que estava bem sobre o meio da viela escura. Então, conforme eu fui me aproximando, notei que aquilo começou a se agitar cada vez mais. Por precaução, eu resolvi naquele momento diminuir a velocidade da moto e fiquei em alerta caso eu viesse a sofrer algum ataque. Quando me aproximei do que estava à minha frente, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. No mesmo momento em que percebi que aquilo não era uma pessoa, eu senti uma forte moleza em todo o meu corpo. E quando parei a moto e coloquei meus pés ao chão, não suportei o peso da moto e acabei caindo com a moto sobre minha perna. Por mais que eu tentasse sair daquela situação, eu não conseguia. Quando olhei em direção àquela criatura, eu vi aquele ser parar a poucos metros à minha frente e não conseguia se aproximar de mim. Por mais que tentasse me atacar, não conseguia. Então passou a caminhar ao meu redor. Naquele momento, a única explicação que veio à minha cabeça era que aquilo que estava a poucos metros de mim era sim aquilo que eu nunca acreditei que existia. Ou seja, um famigerado lobisomem. Aquela criatura possuía um corpo cadavérico, a ponto de dar para ver as costelas saltadas em seu couro. Seu focinho era longo como o de um cachorro. Aquilo também se babava muito. Seus olhos pareciam que iriam saltar de seu crânio. E também possuía uma cor quase esverdeada. De sua cabeça saía pelos ralos e falhos, que se espalhavam por boa parte de seu corpo. E sua pele negra parecia já se encontrar em estado de putrefação. Por todo momento que eu permaneci no chão, eu vi aquele ser tentar se aproximar de mim, mas não conseguia. Com muito custo, consegui alcançar a buzina da minha moto e a apertei com a intenção que alguém ouvisse e viesse me ajudar. Não demorou muito para que eu visse que a poucos metros da onde eu estava caído, a luz de uma casa se acendesse. Com isso, a criatura correu em direção a um terreno que não era murado. E a parte de trás desse terreno dava para uma densa mata. Ali mesmo, naquele lugar, eu fui socorrido por um homem que saiu de sua casa. Nunca vou esquecer o seu nome. Ele se chamava Caio. E depois de me ajudar, eu preferi nem comentar o que havia acontecido. Somente agradeci a sua ajuda e montei na moto e fui embora. No outro dia, eu resolvi ir até o local do acontecido. Acreditem ou não, eu fui até a casa daquela senhora.
pois queria agradecer pelos seus conselhos. Tão logo cheguei no local, eu bati palma, buzinei e ninguém me atendia. Foi então que vi um senhor de estatura baixa, que aparentava ter lá os seus 60 anos, e vinha caminhando em minha direção. Em uma de suas mãos ele tinha uma bengala, que o ajudava a se locomover. Tão logo aquele senhor se aproximou de mim, eu acabei o conhecendo. Era o senhor Caio que havia me ajudado durante a noite. Então ele me perguntou o que eu procurava naquele lugar. Foi então, no momento que eu o respondi, que eu acabei tendo outra surpresa. O senhor Caio me falou que a senhora que eu jurava ter falado comigo naquela noite já havia falecido há 1 ano e que naquela casa não existia mais ninguém a não ser ela. No mesmo momento que eu ouvi isso, meu corpo mais uma vez estremeceu. Então lembrei do que aquela senhora tinha colocado em meu bolso. Então, quando eu levei a mão e tirei o que havia lá, para minha surpresa havia somente um punhado de brasa. Ouvi Caio falar que aquela senhora era uma vezedeira, que ajudava o povo ao redor, sem cobrar valor algum. Ela falava que tinha recebido um dom, e esse dom era para fazer o bem às pessoas, e por este motivo era dado e não cobrado. Mesmo depois de já não se encontrar mais entre os vivos, o Senhor Caio acabou me falando que aquela anciã continua disseminando o bem mesmo depois de morta. Então, depois de uma longa conversa com aquele senhor, eu acabei me despedindo dele e segui o meu caminho. Depois de todo este acontecimento em minha vida, eu nunca mais deixei de ouvir os conselhos dos mais velhos. E a cinza que foi colocada em meu bolso, eu coloquei em um pequeno saquinho de pano e carrego comigo para todo lugar que eu vá. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Quaresma é o período de 40 dias que antecedem a Páscoa. E tão logo o carnaval chega ao seu fim, se inicia esta data, que é carregada como um fardo. Tudo começa na quarta-feira de cinzas, e seu encerramento é na quinta-feira da Semana Santa. A contagem desse tempo é de 40 dias, e durante esse período, a igreja prepara seus fiéis para a chegada da Páscoa. As pessoas passam a acreditar que esta preparação vem através de jejum, abstinência de carne, modificações no comportamento do dia a dia, caridade e penitência, e também orações. As Escrituras se referem a estes 40 dias como os dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo próprio diabo. Neste período, o povo passa a acreditar que o diabo está solto na terra. E nesta época, pessoas que não se guardam e se protegem acabam testemunhando o agir do demônio, que acaba soltando seus capachos às 3 horas da manhã para aprontarem todo tipo de coisa e também zombarem da morte de Cristo. Esta hora é a hora oposta aos últimos suspiros de Jesus. Os povos mais antigos se guardam e relatam que durante a Quaresma, todo tipo de assombração são libertas do inferno. Então elas aparecem nessa época em encruzilhadas e estradas desertas,
com o intuito de atormentar aqueles que não estiverem respeitando este período. Contam também os mais velhos que durante estas noites, muitos desafortunados já se depararam com uma procissão de espíritos que vagam por ruas e também estradas de terra de pequenas cidades do interior. Esta procissão sempre está a caminho daqueles que não se guardam nessa época e preferem estar na rua durante as madrugadas de Quaresma. Mas entre todas as criaturas infernais que podem surpreender com seus avistamentos nesta época, a pior de todas as aparições, sem sombra de dúvidas, é a de um enorme cão. Muitos que o viram relatam que este ser tem a aparência fantasmagórica. Seus olhos facilmente se destacam por entre a escuridão, devido à cor vermelha bastante semelhante a labaredas de fogo. Em épocas antigas, era bastante comum, de certa forma, ouvir conversas em roda de família. Geralmente eram os avós que contavam que conheciam pessoas que foram atacadas por este ser. Já outros relatam apenas que no momento em que tiveram que passar por este cão, ele ficou imóvel em ruas escuras ou até mesmo beira de mata, apenas os observando. Um ponto crucial que este ser possui é que tão logo ele é visto, ele também se difunde com a noite e some diante de seus olhos. Muitas pessoas interpretam a aparição deste ser de uma forma diferente de outra. Alguns dizem que são cães do inferno que pisam na terra nesta época, para buscar a alma daquelas pessoas que de certa forma se entregaram ao diabo, muitas destas vezes tendo entregado a alma como pagamento, enquanto outros acreditam que este ser é o próprio demônio que se manifesta sobre esta forma animalesca. Mas a crença que predomina sobre estes cães é que eles representam o presságio de morte ou de grande tragédia. É comum um relato de pessoas que avistaram estes cães e acabaram tendo familiares, ou até mesmo pessoas próximas a elas, que acabaram morrendo de forma trágica, ou que uma grande tragédia ocorreu próximo à pessoa que a viu. Infelizmente também pode acontecer desta mesma pessoa que o viu acabar sendo perseguida e morta por este cão. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido alguma conversa de pessoas que acabaram vendo esse ser por estradas, beira de matas, ou até mesmo que acabaram levando o tão famoso carreirão. Muitos acreditam que estes cães possam ser lobisomens, encarnados, ou até mesmo desencarnados, pois há casos que evidenciam pactos feitos por pessoas que tão logo vieram a morrer, seus túmulos se romperam de dentro para fora da terra, deixando evidência de pelos presos no que restou do caixão. Este mesmo pacto não é proposto a todos, apenas se limita a casos específicos, onde mesmo no momento da morte, o afligido acaba carregando a dor de ver seu ente querido sendo torturado e morto, ou também devido a planos maquiavélicos de traição. Vocês conseguem imaginar o demônio fazendo uma proposta ao espírito, lhe concedendo a chance de se vingar de quem o levou até aquela situação? Mas em troca, este espírito carregará para sempre a forma de um lobisomem e lhe servirá a propósito de quem lhe propôs aquele pacto. Em troca de prazeres carnais, benefícios em vidas e riquezas, este pacto também é concedido
para um indivíduo que acredita que será beneficiado pelo pacto. Então acaba por oferecer a sua própria alma. Ou pior, entrega a alma de algum conhecido, ou até mesmo de alguém de sua família. Então, por fim, o mesmo ocorre. A alma passa a pertencer a quem propôs o acordo. E desta forma, neste momento se forma um escravo do demônio. Este pacto pode mencionar que o pacto só será desfeito tão logo a dívida de outros seja cobrada, levando suas almas para o inferno, até que se junte uma grande quantidade de números. Desta forma, quem aceitou a proposta estaria honrando o seu lado do acordo. Somente desta forma estaria livre de sua longa escravidão. Mas não é verdade. Cumprir o acordo feito com o demônio não irá libertá-lo. Somente o condenará ainda mais. Pois depois de inúmeros atos de maldade e servidão, a sua própria alma estará tão corrompida e bestializada que perderá a sua humanidade. Pois este era o real interesse do demônio quando lhe propôs o acordo. A sua intenção é humilhar a Deus, pois ele criou o ser humano como sua própria imagem e semelhança. Agora eu lhes dou um aviso. Se um cão negro aparecer em frente à sua casa, não vá jogar pedras nele, pois ele pode ser apenas um cachorro. Mas se ele não for, se ele não for, tenho pena do que pode lhe acontecer. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações, família Enéas Oculto. Há algum tempo atrás, um inscrito do canal entrou em contato comigo. E entre muita conversa, ele me perguntou se eu já teria ouvido falar da história do lobisomem de Borgona. Tão logo respondi que não. O pouco que ele tinha ouvido falar sobre isso, ele acabou me contando. Essa história acabou por me chamar muito a atenção, pois se tratava de uma mulher francesa, que supostamente se transformava nesta criatura, ou seja, um lobisomem. Então, para poder trazer isto até vocês com um pouco mais de detalhes, busquei informações sobre o suposto caso em outras plataformas, e o pouco que acabei encontrando, vocês estarão ouvindo agora. Em meados do século XV, entre o ano de 1529 a 1630, como vocês já perceberam em outros relatos descritos neste canal, a França documentou inúmeros casos de lobisomens, que acabaram sendo capturados em sua forma humana, e foram a julgamento por suas crueldades. Entre eles, muitos acabaram se tornando bastante famosos, como por exemplo, este que vocês estão ouvindo, o lobisomem de Borgona, que na verdade era uma mulher que se chamava Cláudia Gaia. Depois de muitas atrocidades virem acontecendo nas proximidades da região que Cláudia morava, e na maioria das vezes, ela ser vista saindo à tarde da noite de sua casa, e seguido disso, ela se embrenhava em meio à mata escura. Cláudia acabou sendo denunciada pelas pessoas mais próximas a ela, seus próprios amigos, vizinhos e também alguns familiares,
Acreditavam que ela era a causadora de tal atrocidade que vinha acontecendo na região. Todos diziam que Cláudia era o lobisomem. Tão logo a denúncia feita por essas pessoas chegou até o inquisidor Henry Burged, que acabara se tornando bastante conhecido por mandar executar milhares de indivíduos acusados por supostamente praticarem bruxaria ou de serem lobisomens. Este inquisidor acreditava que o diabo tinha presenteado as bruxas com um poder maléfico que as permitia se tornarem em um lobisomem. Então, por este motivo, quando um lobisomem ou uma bruxa era capturada, acabavam sofrendo a mesma condenação. Depois de muitos comentários já estarem sendo disseminados em meio à população, Bog foi até a casa onde Cláudia Gaia morava, pois sua intenção era reunir a maior quantidade de provas contra ela, para que ele tivesse poder em sua condenação. Um vizinho de Cláudia acabou por testemunhar contra ela, afirmando para Bog que viu Cláudia se transformando em lobisomem. Ele relatou que a viu saindo de sua casa durante a calada da noite. Estava encoberta por um manto branco e tão logo se aproximou de alguns arbustos. Segundo ele, ela passou a se contorcer, até que se transformou em um enorme lobo sem cauda. Nesta época, se os boatos viessem a público e acusassem alguém de ser feiticeiro e praticar bruxaria, a mera presunção já bastaria para que a população viesse a gritar sentenças de interdição contra o acusado. Neste caso, prisão, julgamento e depois a morte. E foi o que acabou acontecendo com Cláudia. Os muitos testemunhos que existiam contra ela foram o suficiente para que Henry Burged levasse a jovem detida. E como boa parte da população passou a acreditar que ela era realmente uma feiticeira, Henry acabou por ignorar a etapa pela qual ela seria julgada e a levou direto para uma extrema sessão de tortura. Então, após ter feito e usado de todas as artimanhas que conhecia para a torturar, ele alegou que Cláudia, durante o processo, não demonstrou nenhum sinal de dor e nem derramou uma lágrima sequer. Para o inquisidor, tudo que ele acabou presenciando no momento em que ela estava sendo torturada somente confirmou que Cláudia Gaia realmente era uma bruxa e que se ela não sentia nenhum tipo de dor, era porque ela estava sob a proteção de muitos demônios. Cláudia Gaia foi condenada pelo inquisidor e também pelo povo, e acabou recebendo o mesmo fim que os outros acusados de bruxaria e também de licantropia tiveram. O seu castigo foi o de arder no fogo. A história de Cláudia Gaia não é um daqueles casos ricos em detalhes. E sabemos que essa mulher realmente existiu e foi sentenciada à morte por supostamente ser um lobisomem. Como sabemos, diferente de tudo que já ouvimos sobre outros casos onde o acusado de tal mal geralmente assume a culpa, Cláudia nunca admitiu que era um lobisomem. Talvez Cláudia fosse vítima de falsas acusações e acabou se tornando vítima das falácias do povo. Será que o juiz inquisidor seria capaz de inocentar alguém? Em particular, eu acho muito difícil isso acontecer, pois, se condenado, seria decretado a morte, como forma de se redimir pelo mal feito. E se não admitisse, da mesma forma seria condenado à morte,
pois entenderiam que você só conseguiu suportar toda a dor de ser afligido por vários tipos de tortura graças à proteção demoníaca. Ainda no século XV, Henri Bogd também esteve envolvido em outros casos, como o caso da família Gandelon. Esta família foi acusada de ser uma família de lobisomem. Quem sabe podemos trazer esta história aqui no canal. Basta vocês deixarem o seu comentário. Cordiais uivos a todos. Boa noite.